Bom, eu sou a Fernanda Souza, tenho 41 anos, funcionária pública, trabalho com convênios e emendas parlamentares para o Estado de São Paulo. Sou mãe da Maria Antônia, minha filha tem 1 ano e 8 meses completos, uma gracinha, minha filha perfeita. E com vocês? Eu sou Cíntia Carli, tenho 43 anos. Eu me apresento geralmente como mãe solo. Tenho uma filha, Sayuri, de 8 anos, e sou terapeuta corporal. Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Milene, tenho 30 anos, sou mãe da Sofia, de 5 anos, e Henrique, de 3 anos. Sou advogada, blogueira, falo de mesa posta, decoração e todo o universo de casa e decoração. Bom dia, boa tarde para vocês. Meu nome é Daniela Prevot, eu sou consultora, sou professora, estudo e compartilho sobre comunicação, com foco em comunicação não violenta desde 2016. Estou na minha primeira gravidez aqui, nesse dia com 31 semanas, e bem feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna, eu tenho 36 anos, também sou servidora pública, trabalho na coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas. Sou mãe do João, de 17 anos, e da Odara, de 1 ano e 11 meses. Gente, eu acho que eu sou a mais velha aqui. Me respeitem, eu sou a mais velha. Meu Deus! Eu sou a Débora Hiramatsu, tenho 48 anos, sou farmacêutica, psicanalista e consteladora familiar. Tenho 3 filhos, 2 filhas, a Fernanda e a Amanda, elas nasceram prematuras e faleceram. Mais um filho de 9 anos, o Gabriel, um japonesinho lindo, por sinal. Fofo! Expectativa versus realidade. O que vocês queriam e perceberam que não valeu a pena? E aquilo que vocês não queriam e vocês se arrependeram? No parto. Na hora do parto. Então, por exemplo, não sei se vai ficar ou não, mas fotografar. Quem fotografou e achou que valeu a pena, quem fotografou não achou que valeu a pena. Um exemplo, né? Mas que não sei se você também está tendo essa experiência, mas eu estou tendo minha primeira gravidez. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência também, Dani. Eu tive 2 gestações, né? Uma gemelar, e foi muito corrido, porque elas queriam nascer antes do tempo e nasceram antes do tempo, né? Então eu fui correndo pro hospital, e aí elas nasceram em parto normal, e ao contrário do meu filho, o Biel, ele nasceu como cesárea, né? E aí na primeira gestação, porque foi muito corrido lá no centro cirúrgico, elas nascendo, parto normal, e o meu ex-marido, que eu sou divorciada, né? E o meu ex-marido, ele não pôde estar presente, porque foi muito corrido. Então, eu senti tanta falta da figura do ex-marido no momento do meu parto, porque foi meio que desesperador para mim. Eu olhava dos lados e não encontrava alguém conhecido. Da mesma forma que, como a Mi comentou, de ter um médico conhecido também faz falta, porque eu vi que no do Biel, nossa, minha médica que fez todo o acompanhamento, ai, graças a Deus, meu ex-marido lá. Então faz muita diferença ter aquele médico que te acompanha para te dar segurança, se possível, né, em alguns momentos, realmente ter a presença do pai da criança, porque faz diferença, sim, né? E foto, eu não tirei foto, eu também sou muito de foto. Não tive a oportunidade de ter um fotógrafo. Na época eu também nem pensei, porque faz tempo, né, já. Mas hoje eu teria um fotógrafo para filmar e ter aquele momento, aquela foto do momento, porque é só vocês dois. Na hora que nasce, você não vê mais nada. Então, e esquece, no dia a dia a gente vai esquecer. Da mesma forma que outro dia eu estava vendo no Instagram uma mãe que tirou fotos, contratou um fotógrafo do filho que nasceu falecido, né? Nasceu natimorto. Eu falei, nossa! E veio uma coisa assim na minha cabeça, eu falei, por que eu não fiz isso também? É que o meu foi... Aí depois eu pensei, foi na última hora, nem deu tempo, né? Nem o pai da criança foi. Das crianças conseguiu entrar. Mas eu vi que as fotos de um bebê, que mesmo falecido, ou que a gente sabe que vai falecer, é importante, porque depois na memória da gente... Eu ficava, nossa, mas e aí?
Eu não lembro direito. Eu lembro de algumas cenas, eu lembro de alguns momentos, mas eu não tenho foto nenhuma das minhas filhas. Eu só tenho fotos no caso do ultrassom, antes delas nascerem só, né? Mas depois não tenho. E aí isso faz falta. Então, essa é a minha experiência. Para mim, fotos são momentos vividos e congelados. Eu gosto de fotos. No parto de Sofia, o meu primeiro, eu quis muito ter uma fotógrafa. Porém, o meu marido, ele não gosta de fotos. E ele achou que era um momento muito íntimo. Não tive uma fotógrafa. E eu me arrependo muito. Se eu pudesse voltar, eu, Milene, teria contratado a Juliana, teria levado a fotógrafa, porque naquele momento a minha memória, ela falha e eu não lembro muito, e talvez as fotos pudessem transmitir o que foi aquele momento. Se você quiser compartilhar e contar melhor essa história, porque assim, faz todo sentido, né, no seu caso, principalmente, da sua experiência na sua história. Não que não faça sentido nas outras histórias a gente fotografar esse momento, ou fotografar, enfim. Mas acho que no seu caso tem um sentido especial. Você gostaria de compartilhar? Nossa, eu gostaria muito de compartilhar assim, a história mesmo, assim, para deixar bem claro, né, da sua experiência, se você quiser. Fica à vontade. Tá. Bom, eu tive a gestação das minhas filhas, elas nasceram prematuras, né? Eu fiquei 10, elas nasceram prematuras, mas foi fertilização in vitro, né? E nasceram prematuras, faleceram, mas eu fiquei com tanta expectativa porque eu não tinha ainda comprado os berços, graças a Deus que eu não tinha comprado os berços, nem a roupinha, porque deu 6 meses, quase 6 meses, né? Então, uma expectativa grande, mas graças a Deus eu não comprei nada. Mas foi um momento, assim, extremamente doloroso, né? Eu não sei, foram 2 anos de luto, né? E foi fertilização in vitro, da mesma forma que o Biel também foi fertilização in vitro. E depois que, na hora a gente não pensa em nada, mas depois que passa, a gente pensa e fala, nossa, eu poderia ter um fotógrafo que eu não tive. Eu não tenho memória, não tenho muita memória. A nossa memória, ela falha. Então, eu penso isso, a memória falha. E a foto, ela vai congelar aquele momento. Você vai sempre lembrar daquele momento. E do Biel também. Do Biel tem algumas fotos que a médica tirou. E você sabe, né? A médica não sabe tirar foto, tem que ser fotógrafa mesmo. Aí a médica tirou, mas eu falei, gente, faltou, né? Faltou aquele momento. E depois que elas nasceram e faleceram, vivenciei o luto. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Então hoje eu tenho um projeto que chama Projeto FEAMA, de Fernanda e Amanda, de responsabilidade social. Mas a gente cria tanta expectativa, muita expectativa, que depois, no segundo filho, eu falava, ai, deu 7 meses, tá na minha barriga, ai, graças a Deus, porque Biel também queria nascer antecipado, né? Ele queria nascer antes do tempo também, então eu costurei o colo do útero, que é a cerclagem, e fiquei 3 meses em repouso absoluto, só levantando para comer higienização. E aí eu falava, nossa, deu 7 meses, ai, que maravilha, deu 7 meses. Se nascer a qualquer momento, ele vai sobreviver. E foi uma expectativa diária de, nossa, mais um dia, né? E aí, depois, no 8º mês, eu comprei o berço, comprei os itens, comprei roupinha, porque eu fiquei com medo de perdê-lo. E depois sofrer a mesma coisa, né? O pior. Você tá trazendo a sua experiência, Débora, e colocando nessa questão. Você fez uma fertilização in vitro, Isso. Aí teve uma primeira gestação, e aí você vivenciou um luto aí 2 anos. Lógico, né? Mas imagina assim, que você tenha tido muita expectativa realmente de ter outro filho, tanto que você tentou de novo uma segunda fertilização in vitro. Então, eu fico imaginando toda a expectativa, não só em relação à segunda gestação, né? Você fala assim, nossa, que bom, Biel tá aqui até o 7º mês, tá aqui no forninho, tá tudo bem.
Mas o que passou na sua cabeça nesse período. meio tempo todo, Um monte né? de coisa. E pra lembrar também, viu? Pra lembrar é difícil a gente lembrar, porque depois que o Biel nasceu, eu falei, nossa, esqueci de tudo, todo o sofrimento. Não que eu esqueci das minhas filhas, mas esqueci daquele sofrimento do Biel em si. Mas foi uma expectativa desde a fertilização. Eu falei, nossa, ai, tô grávida, que bom. Você se sentiu um momento que você estava preparada para tentar essa segunda Sim, fertilização? sim. Depois desse Como que luto, foi esse assim? momento, assim, de, eu vou tentar de novo? Como é que foi isso? Depois, eu fiquei em depressão, participei de mães que têm os filhos na espiritualidade, tive algumas orientações psicológicas mesmo, e aí depois eu cheguei e falei, nossa, passou, a dor passou, né? Passou, não que tenha passado por completo, mas a dor passou um pouquinho, e, nossa, agora acho que dá. E vem assim, como se fosse uma intuição. Sim. Eu acho que é intuição. Vem e fala assim, nossa, acho que agora dá. E aí você cria um espaço dentro de você, não sei como, que dá um espaço para mais uma tentativa. Se der errado, né, não tem jeito, mas eu já estava com a cabeça que ia 50% certo, 50% que poderia dar errado. Né? Mas é um medo. O medo prevaleceu o tempo inteiro. Queria pedir licença e te agradecer. Porque a forma como que você fala é linda. Que você tem 3 filhos. Faz assim meu coração. Nossa, que coração enorme, né? Porque já tem os desafios de amar aqui. E você abrir seu coração para amar aqui e continuar amando, né? Elas, né? Nesse termo que você usou, os filhos na espiritualidade, me inspira muito. Obrigada. Gente do céu, tô emocionada aqui. Você lembra das nossas conversas? Lembro. E tem a questão da idade dele, né? Então, você requer um outro approach, né? Não, é diferente assim, né? No caso da Débora, Sim. o meu, da Milene. Então, é outra idade. Então, como que é isso, Bruna? É estranho. É estranho porque o Você já João, sofreu? ele é muito tranquilo. Então, assim, eu não tive essa questão da rebeldia, né? Ele é muito tranquilo e, assim, ele fala mesmo. Assim, ele não tem filtro. Tô achando que hoje você tá péssima. Ele fala, sabe? Então, assim, já teve situações dele falar coisas que doeu, mas que eu não usei como um ataque. Tipo, tá, tudo bem, doeu o que você falou pra mim, mas me explica mais. E aí a gente chegou numa conversa que foi difícil, mas que chegamos num consenso, e eu entendi o que ele quis dizer naquele momento e eu entendi como que a minha postura estava afetando ele naquele momento também, né? Então, assim, não é fácil a gente ouvir certas coisas, mas eu entendo também que é um direito dele expressar da forma que ele entende também, que ele sabe, porque ele tinha 14 na época. Então, eu acho que vai da gente também, que é o adulto da relação, saber levar, né? Tipo, não como um ataque, mas entendendo que ele também tem uma necessidade a ser atendida, né? É isso, não é fácil, mas eu acho que conversando dá, entendeu? Nossa, eu quero também parar para te agradecer a sabedoria dessa frase que você falou. Doeu o que você falou, mas me explica mais. Porque eu acho que esse para mim é o maior desafio de emocional, de comunicação, de relacionamento, né? E aí eu fico percebendo nos nossos pais ou gerações anteriores, Sim. essa dureza, né? Que é da necessidade do prover, do sustento. Então não tem muita... Era difícil falar de emoção, de sentimento. Sim. Então acho que a palavra da vez pra gente é inteligência emocional, né? Nosso próximo desafio de inteligência emocional, as redes sociais nos desafiam isso, a autorregulação. E agora eu vou levar como uma caixinha de ferramentas essas 2 frases. Doeu o que você falou, porque eu acho que é o primeiro passo a gente reconhecer. Sim. Né, doeu, é difícil, mas me conta mais, mostra essa sua abertura
Pra explorar, porque quando dói, a vontade é de travar ali Sim. e jogar de volta, né? Sim, Inclusive, eu tava contando para as meninas aqui que essa história... sim. Essa frase me pegou também. Pegou aqui. Não. Ah, então, mas é. Porque assim, os atritos, né, conforme cada fase tem a sua parte difícil, né? A adolescência, ela é muito difícil. Porque é uma fase que eles não se entendem, né? Tá na descoberta aquele boom de hormônio. Você também não sabe como chegar, né? Eu e o João, nossa maior treta, assim, foi quando eu engravidei da Odara. Porque eu e o pai dele, a gente já não tava numa relação legal. Ele falou, poxa, vocês só brigam, você ainda vai engravida? Ele acabou comigo. Planejada. Não teve nenhum planejamento. Então, assim, ele foi muito bravo, assim, sabe? Como você faz isso? Como que você engravida? São situações que acontecem, né? E a gente tem que estar aberto, né? Para o que vem. E, enfim, aconteceu, engravidei e é isso. E aí, uma das questões, né, que a gente brigou foi isso. Foi que ele não estava lidando com a gravidez de jeito nenhum. Quando a Odara nasceu, foi muito pesado para ele. Ele não tinha contato com a irmã, assim, não queria pegar no colo. A Odara chorava, aí ele ficava bravo. Aí eu odeio criança, ele falava bem assim. Mas assim, não era ciúme, né? não era ciúme, era uma reação, porque ele ficou indignado que eu engravidei de novo. Com a sua situação e não com a irmã em si, que ela Sim. veio. Meio que se colocou no seu lugar, você acha? De certa forma, sim. Mas eu acho que ele ficou mais indignado porque era uma relação que já não estava funcionando entre eu e o pai. Então, ele fala assim, você está sendo irresponsável de estar gerando uma outra vida que não tá legal. Jogando toda a responsabilidade dessa gestação sobre você e não dividiu essa responsabilidade com o próprio pai, né? E eu acho que às vezes Ou ele nem sim, tem a gente uma... não sabe. Não vou saber te falar isso, mas assim... eu acho que às vezes ele nem tem uma abertura para falar dessa forma com o pai. Mas comigo sim, porque a gente sempre foi bem próximo. E aí ele soltou essa bomba, né? Mas é isso, assim, quando eu falei pra ele, tá, vamos conversar, vamos me explicar melhor. E aí ele falou, e eu entendi, né? E eu falei, um pouquinho, você tá sendo machista, né? Tá sendo machista, você tá sendo... não dá pra gente escolher essas coisas, né? Gravidez acontece, a gente querendo ou não, senão não tinha esse monte de criança abandonada por aí. E um monte de mãe sol, porque é isso. Mas entendo o que você tá trazendo, né? Mas foi muito difícil, gente, essa fase, assim, desse comecinho da vida da Odara, assim, dos primeiros meses com ele, foi bem complicado. E como tá essa relação hoje? Ele é tudo pra irmã dele, a irmã dele é tudo pra ele. Passou, né? Eles são muito grudadinhos. Laços familiares. É isso, gente, não é fácil. Mas assim, tendo paciência, vocês estabelecendo uma relação de confiança, assim, conversando mesmo, eu acho que dá pra ajustar, né, esses conflitos. Você falou pra mim quando você vê pra mim, é um case de sucesso. Você pra mim e seu filho são um case de sucesso. Porque estabelecer uma relação de confiança, onde tem abertura de comunicação, pra mim você falou a chave de ouro, o ingrediente secreto de toda a Ainda relação. mais com adolescente. Mas uma relação de mãe e filha é essencial, né? Uhum. E então, parabéns. Obrigada. Porque talvez acho que o que mais doa é você não conseguir ter esse espaço de abertura com a pessoa que você ama. Né? Sim. Com a pessoa da sua família, né? Então, tipo, os lugares que mais dói ainda não ter essa conexão. Então, vocês têm. Tem. E aí, vocês acham, né, as estratégias, as soluções, quando a gente tem essa confiança desse vínculo, Uhum. eu acredito muito que as outras coisas a gente acha. Sim. O problema é quando não se tem a confiança que esse vínculo vai dar conta de todos os outros desafios da vida. Sim.
E eu olhava e falava, meu Deus, eu não posso ficar doente porque eu tenho 2 filhos, eu não tenho rede de apoio, só tem eu e o meu marido. Amar os nossos filhos é estarmos bem para eles. A gente precisa estar aqui para eles. E para isso a gente precisa se cuidar. O autocuidado é importante. Eu acho que é fácil eu falar isso aqui e não cumprir, porque de fato é isso que acaba acontecendo. Todo mundo aqui acho que passa meio que por isso, né? Mas a gente precisa alinhar isso e colocar isso na nossa rotina. Que o autocuidado é tão importante quanto cuidar dos nossos filhos. Se você não estiver aqui para os seus filhos, quem é que vai cuidar? É aquela coisa, eu sei, continuo trabalhando, continuo cuidando da minha casa, continuo fazendo isso. Mas agora tem outra coisa acontecendo comigo que eu nem sei dizer. Um colega meu de trabalho, ele até foi inspirado, ele falou assim, sabe, Dani, esses dias eu estava pensando e me veio a seguinte figura de linguagem. Vocês são, eu e uma colega minha do mesmo time engravidamos, ela 3 meses à frente de mim. Vocês são uma impressora 3D de órgãos, trabalhando 24 horas por dia. Meu bem, você está fabricando órgãos. Ele falou isso, eu falei, nossa, é verdade. Eu nunca quis ser mãe. A maternidade nunca esteve no meu plano ideal de vida. Eu sempre quis ser uma advogada renomada, ser conhecida. Eu sempre vislumbrei uma vida em que não tinha filhos. E eu não via a minha vida como mãe. Eu nunca vi a maternidade como algo que pudesse me dar benefícios suficientes para que eu tivesse. Eu vivia para o trabalho, o meu foco era o trabalho. O meu mundo ideal era uma Milene bem-sucedida profissionalmente. Gente, e é engraçado, Miki, eu também tinha o mesmo discurso que você. Tinha o mesmo discurso de profissionalmente ser muito bem sucedida. Tinha já na fase de gestão funcionários abaixo de mim. E aí falei assim, tá bom, então vamos fazer a fertilização, porque eu estava demorando para engravidar, mas no fundo eu tinha um receio, né? E aí depois é engraçado que, depois que eu tive as minhas filhas, aí eu falei, nossa, mas isso aqui é diferente, é um negócio crescendo dentro da gente. E aí me deu mais vontade, por isso que eu não desisti de ser mãe. E aí eu fiz a fertilização de novo para ter o Biel, né? E aí quando eu tive o Biel, eu falei, nossa, eu queria tanto ter filho, eu tive depressão pós-parto, que chegou no momento que eu falava, não dou conta, acho que eu vou ter que doar meu filho, porque eu não tô dando conta. Então, eu tive em 2 momentos de depressão. Mas ser mãe é diferente, não é melhor ou ruim, é diferente. É diferente. É uma vida diferente. Hoje, meus filhos não precisam de uma Milene bem-sucedida e renomada. Eles precisam da Milene, eles precisam que eu esteja presente. Perfeito. E não está sendo fácil. Eu estou sofrendo muito por estar reduzindo a minha carga horária de trabalho. Eu estou sofrendo muito porque eu estou naquela corda bamba, sabe? A profissional, mas por outro lado, eu estou vendo meus filhos crescerem atrás. Mas eu tô nessa fase de, não, agora eu vou colocar o pé no freio e voltar e ser uma mãe mais tranquila, mais calma. Você é a melhor mãe que eles poderiam ter, entendeu? Independente da sua jornada de trabalho, você dá esse tempo de qualidade, a gente sabe que dá, né? E você conseguiu, né, diminuir, você ficou naquele debate entre a vida profissional e a sua maternidade. O meu, eu gostaria muito de trabalhar muito menos para ter muito mais tempo com a minha filha. E falar disso é uma coisa que mexe muito, muito comigo. Porque eu tenho uma rede de apoio, né? Minha filha, se eu preciso trabalhar até mais tarde, fica com a minha mãe, fica com a minha irmã. E isso é ótimo. Mas eu sofro absurdamente por deixar a minha filha e ter que ficar trabalhando. Eu não consigo, eu dou tempo de qualidade, final de semana dela. Não me peça para arrumar meu cabelo no sábado, não me peça para fazer uma unha, eu não vou. Se não cabe a minha filha dentro daquele cronograma ali de visitar um amigo, eu não vou.
Porque é o tempo que eu tenho com ela, eu sinto falta dela. Filha, eu tô aqui, eu saí hoje pra vir pra cá, eu já deixei tudo prontinho pra ela, e eu saí, eu olhei pra ela e falei, ai, mamãe, não vai, eu vou chorar. Não vai tomar café da manhã com você, ela tá com a minha mãe, ela tá em casa, tá tudo bem, minha filha tá quentinha. Eu tô aqui entre amigas, num papo super gostoso, mas a minha cabeça tá lá, pensando nela, sentindo falta dela, sabe? Isso. E aí eu chego... Quando você falou, Fê, a falta, né? Falta, me lembrei de um item que eu acho que vale a pena a gente falar, para eu comentar, né? Se a gente perguntar para nós, né? Para nós mulheres, faltou alguma coisa das nossas mães? Faltou alguma coisa? Quem faltou, levanta a mão para mim, fazendo favor. Faltou alguma coisa das mães de vocês? Sempre faltou, não faltou? Sempre falta alguma coisa. Falta alguma coisa, então faltou. Né? Nós somos seres faltantes. E aí nisso, quando a gente fala que faltou da nossa mãe, nossa, faltou carinho. Mãe, faltou aquele Yakult. Até hoje eu fico no Yakult. Faltou Yakult, faltou carinho, faltou atenção, faltou um monte de coisa. Mas quando a gente pergunta para os nossos filhos, né, e fala assim, olha, filho, faltou, mamãe tá te dando tudo, faltou alguma coisa? Eles vão falar, mãe, faltou isso, faltou atenção, faltou carinho, não sei o quê, mas a gente acha que tá dando tudo, a gente acha que tá dando tudo, mas os nossos filhos vão falar, não, mãe, faltou isso, faltou aquilo, então é a mesma coisa, né? A gente viu que faltou das nossas mães um monte de coisa, e as nossas mães acham, nossa, eu tô dando tudo pros meus filhos, eu tô dando tudo. E aí, quando a gente pergunta para os nossos filhos que a gente está dando tudo para eles vão falar que faltou. Tá faltando. E faltou, e falta. Então é isso. Sempre vai faltar. Nós somos seres faltantes e somos seres desejantes. E eu acho que a gente entra nessa também de olhar para o que faltou pra gente e tentar repor nos nossos filhos. Mas nem sempre aquilo que faltou para mim é a necessidade dele. Sim. Né? Se a gente fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai ter uma historiazinha pequena, uma historinha de alguma ausência ou de alguma questão com os pais, né? Sim. Eu vou falar aqui rapidamente de uma, que eu lembro que a escola que eu estudava tinha rituais, para tudo tinha um evento, né? Minha mãe é mãe solo, a gente perdeu o pai, eu tinha 4 anos, minha irmã 2, uma coisa assim, e minha mãe criou a gente sozinha. Minha mãe tinha uma excelente rede de apoio, minha avó, não dá nem pra questionar. A rede da minha mãe era maravilhosa, só que tem uma questão, como tinha esses eventos na escola, marcaram tipo, eu passava da primeira série, a gente ganhava o quê? A cartilha. Então tinha um evento, era uma missa às 11 horas da manhã para entregar a cartilha. Minha mãe trabalhava, não dava para ela ir. E eu tenho consciência total disso, né? E minha avó supriu muito bem esses momentos. Mas eu me recordo de ter olhado para a porta o tempo todo esperando que minha mãe entrasse. Porque eu acho que eu não acreditei que ela não estivesse lá. Isso se repetiu na 4ª série, quando a gente passou do lápis para a caneta. Também teve o mesmo evento. E eu olhei para a porta e minha mãe não estava lá. Eu tenho total noção de que ela estava trabalhando, a necessidade, mas eu me recordo. Então hoje, qualquer coisa que acontece na creche, eu tô lá. Eu já avisei pra minha chefe, falei, gente, olha, se eu tinha uma vida lá fora antes, meu mundo tá lá fora. Maria Antônia falou, eu tô saindo. E eu não sei se a minha filha tem essa necessidade, mas eu me coloco nesse papel. Eu tenho que estar lá, eu tenho que sair da onde eu estiver e materializar ali, sabe? Eu queria contar uma história engraçada. Você comentou uma história engraçada, na verdade inspiradora, né? Tava no trabalho, mas num café, um papo virtual mais descontraído, e uma colega minha falou assim, fazendo terapia, tô reconhecendo, né, o que vem dos meus padrões familiares. E eu reconheci um padrão que vem da minha mãe, e eu fui lá conversar com ela. Falei, mãe, percebi que eu faço isso por sua culpa. A mãe dela olhou pra ela e falou assim, olha, filha, eu fiz o melhor que eu pude. E olha aí você, adulta, trabalhando, pode pagar sua própria terapia. Que maravilha! Então, agradeço, mãe da minha amiga Raquel. Gostaria, quem sabe, um dia de conhecer. Porque eu achei um lugar de tamanha... eu não sei, autoempatia... auto-humanidade, né? Porque parece que
esse papel mãe é um papel de, não sei, uma super heroína, mas ao mesmo tempo porque é o primeiro contato que o ser humano tem aqui. Então, foi tão bonito. Então, uma amiga minha, essa minha amiga, colega que a gente está passando pela maternidade juntas, ela até brinca, né? Mãe dos anos 80. A criança tá viva, comeu, tá com roupa, tá na escola, sucesso. Mães dos anos 2020. Meu Deus, será que eu comi o ômega 3 para desenvolver direitinho o cérebro? Será que vai ter inteligência emocional? Será que vai estar traumatizado? Será que ela vai conseguir? Então, cria assim também esse lugar de Sabe uma coisa assim que eu tinha muita vontade, né? Eu não trabalhava com massagem quando eu estava grávida, porque a massagem entrou na minha vida mais recentemente, mas eu achava fantástico a ideia de fazer Shantala na minha filha. Para quem não sabe, Shantala é uma massagem milenar de origem indiana que é aplicado nos bebês e ajuda a acalmar o bebê, trata a cólica, enfim, tem várias outros benefícios para os bebês. E aí, quando eu estava grávida, eu não trabalhava com massagem, mas eu já tinha paixão por isso, e eu fui fazer um curso de Shantala, pensando em fazer massagem na minha criança. Qual era a reação da minha criança quando eu recebi a Shantala? Maria Antônia é a mesma coisa. Queria falar. De realidade. Ela ficava muito nervosa. Eu nunca consegui fazer Shantala na bicha. Nunca. Hoje ela gosta de massagem, mas a Shantala, quando ela era bebê, eu não sei se ela tinha tanta cólica, enfim. Nada, assim, resultava. E eu era, tipo, sabe assim... naquele momento, eu desesperada, eu não sabia mais o que fazer para ela parar de chorar. E ela muito incomodada, e você não sabia o que era, se era fome, se era sono, se era não sei o quê. E eu vamos fazer Shantala, fiz o curso de Shantala, vem cá, filha. Imagina. Aquela expectativa vai ser de mexer. O João gostava de massagem, eu fazia nele. Ele não tinha tantas questões com cólica, mas ele era bem... ele era bonzinho, assim, eu fazia. Mas a Odara não gosta que mexe nela até hoje. A minha filha não gosta. Então, não consegui fazer nada. Ela tinha muito problema de cólica, a Fê que me indicou um remédio que melhorou muito. Grávida, a mamãe que me indicou ele. Mas, olha, tirou com a mão, mas assim, ela não gostava que mexesse nela, de jeito nenhum. Eu tenho uma experiência com Shantala muito boa, inclusive, né? Porque quando eu tive o Biel, eu tive depressão pós-parto e não tinha conexão com ele. Ele chorava, ai meu Deus, tá chorando. E depois o ex-marido foi trabalhar e eu sozinha em casa. Eu falei, eu tenho que criar uma conexão. E aí nisso, o que eu fiz? Eu entrei no YouTube, olhei como fazer Shantala e comecei a fazer no meu filho com as técnicas do YouTube mesmo. Eu pelada, e ele peladinho e fazia, e nossa, ele parava de chorar e colocava aqui no peito e ficava gostoso. Expectativa e realidade. Então, nossa, muito diferente. Então, eu falo que a Shantala, ela me conectou com o Biel, no período de depressão, porque os primeiros momentos de vida de um bebê é extremamente importante, né, com a conexão com a mãe. E aí eu falei, criei uma conexão, eu pelado, ele pelado, fazendo Shantala. E olha que diferente, né, a experiência. Mas eu acho que é menino. O menino aceita um carinho, né? A menina não. A menina é uma rebeldia. Maria Antônia não gosta de Shantala, não gosta de fazer massagem, não gosta de passar creme. Eu fiz várias composições para ela de música, porque eu sou compositora, né? Da maternidade. Isso é uma coisa, tá? Chuveiro vira música. Torneira vira música, papá vira música, tudo vira música. Não sei se todas foram assim, mas eu fiz música pra tudo quanto é coisa. E não adianta. Até hoje a Maria Antônia tem dificuldade. Eu pego nela e falo, solta. Solta. Mamãe, solta. Essa questão de comunicação. Assim, gente, o que eu vou falar de comunicação? Nem sei.
Mas a comunicação não violenta, ela traz um conceito muito bonito, né? Que ela chama de necessidades humanas universais. Que fala que todos nós, seres humanos, temos as questões que são essa energia viva dentro de nós, que todo ser humano no mundo inteiro tem. E é muito bacana que eles fizeram um trabalho de todos os trainers, o próprio Marshall Rosenberg, que é o criador, todo lugar do mundo que eles fizeram, eles perguntam para as pessoas nos workshops: o que é essencial para você? O que é fundamental? E levantam a lista. Então tem desde respeito, reconhecimento, liberdade, autonomia, até carinho, abrigo, nutrição. Então são essas coisas que são muito importantes pra gente, né? Amor, uma necessidade humana universal. Só que nós não atendemos as nossas necessidades das mesmas formas. Então eu tô ouvindo aqui vocês, é bacana que me lembra assim, como que eu gosto ou não de atender minha necessidade de carinho. Às vezes é você cantando, talvez a sua filha tenha uma linguagem do amor, não sei se vocês também já ouviram falar, bem bacana também, é mais fácil, e sintetizam, né? De palavras de reconhecimento, toque físico. Prestação de serviço, Prestação que é maravilhoso. de serviço. Estende uma roupa pra mim, tá ótimo. Prestação de serviço, eu também adoro. Presentes, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso, daí vocês trouxeram isso, eu lembrei, porque tem muito, acho que isso, eu tô aprendendo também a comunicar isso, a entender isso, porque eu também tô precisando muito. Também é uma descoberta, né, do que é para ele ou para ela. Daí a gente estava conversando mais cedo, né, do que falta. Daí é diferente, porque a gente tem as nossas formas favoritas de demonstrar amor, que às vezes não é a forma favorita Do outro receber. e aí parece que falta, mas na verdade é porque a gente nunca parou. Não encaixou, a chave fechadura não encaixou. Até para conversar sobre isso, assim, e eu tenho uma outra colega de trabalho, eu sou muito abençoada em colegas de trabalho, vocês perceberam? Que ela fala assim, todo mundo lá em casa faz terapia. Então ela, o companheiro, os 3 filhos, vai todo mundo para terapia. E elas começaram a falar sobre isso, ela comentou comigo da filha mais velha dela, veio falando assim, eu não me sinto amada por você. E aí ela usou esse termo e falou assim, filha, lembra que a minha linguagem do amor é essa? Então quando eu faço isso, eu tô tentando te mostrar que eu te amo. Então eu acho que são formas de talvez nomear essa nossa intenção genuína e às vezes a outra pessoa não vê, né? Então isso, assim, que mãe eu quero ser. Então, Você está trazendo, né, dessas formas do amor. E aí, assim, eu acho que todas nós tivemos o que eu vou falar agora em maior ou menor medida, porque acho que faz parte da época em que nós somos criadas, e principalmente no caso, né, de ter vindo de uma cultura japonesa, onde muitas coisas não são faladas, né? Não significa que não seja amado, nós não tenhamos sido amadas, mas as coisas não são tão ditas ou tão explicitamente colocadas, né? Então, assim, eu sei de raríssimas vezes na minha vida que a minha mãe falou um eu te amo. E eu acho que isso, na época que a gente foi criada, todas nós, era uma coisa muito natural, assim, de não ser dito. E eu posso não conhecer todas vocês, mas eu tenho certeza de uma coisa. Todas nós aqui falamos te amo para os nossos filhos inúmeras vezes. Eu falo uma vez por dia, com certeza, no mínimo. Sim. Então, assim, a forma que a gente explicita isso hoje, não sei o que isso pode trazer de lembrança ou de segurança emocional. Eu vou retomando, né? Eu acho que é isso. A minha casa é uma casa de muitas mulheres, todas elas tiveram que trabalhar e sustentar essa casa. Eu não tenho uma figura masculina, né? Mas a gente, quando tá nesse lugar de ser mulher, de ter que criar filhos, de ter que sustentar e manter essa casa, a gente adota uma postura masculina. Então, eu posso estar falando uma bobagem aqui, me corrijam,
se eu estiver falando, por favor. Mas a gente adota essa postura masculina do quê? Eu tenho que ir, eu tenho que sustentar, eu tenho que fazer e enrijecer, até porque senão as outras pessoas montam na gente, né? De ser mais severa, de pôr respeito, de pôr aquela, né? Toda aquela se blindar, né? E eu acho que é aí que a gente perde aquela questão do suposto feminino, do eu te amo, do afeto. Então, eu acho que isso vai se perdendo. E eu acho que é um cuidado que eu estou tendo. Eu não sou também uma pessoa extremamente carinhosa. Com a Maria Antônia, eu sou. Eu não sou também essa filha que fala pra mãe, embora eu ame minha mãe, eu acho que a minha mãe, ela é assim... Acho que se eu posso descrever 2 mulheres na minha vida de extrema importância, né? Eu acho que a gente precisa ter esse acolhimento com a gente mesmo. Sim. Porque a gente se cobra como mãe o tempo todo, a gente quer ser perfeita. A gente é perfeita pra eles. Se perguntar pra eles, mamãe, eles vão falar pra você, eu amo a mamãe, eu tenho saudade da mamãe, cadê a mamãe? Porque você é perfeita pra eles. Do mesmo jeito que você é pros seus. Então, bom, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês, a disponibilidade de estar aqui para essa conversa, esse diálogo muito bacana. Débora, você encerra pra gente? Encerro. E pra gente levar alguma coisa, a gente tem que deixar também, né? Pra ter um espaço. Então vamos deixar o que a gente quer deixar hoje aqui e levar um ensinamento, né, desse momento. Eu deixo comigo, deixo aqui essa ansiedade do primeiro vídeo, a participação desse primeiro videocast, e levo comigo as histórias de cada uma de vocês. Obrigada. Eu deixo a cobrança de ser uma mãe perfeita e levo uma maternidade mais tranquila, mais serena. Eu deixo a expectativa da vida perfeita, da maternidade milimetricamente calculada e pensada, e levo a história de cada uma de vocês, o aprendizado, e eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu vou deixar, acho que o esforço e o cansaço de ter que, para e vou levar a alegria e o amor de escolher ser. Eu deixo perfeição e planejamento, e eu levo a união e o aprendizado que a gente teve aqui nesse momento. Eu deixo todas as expectativas em ser uma mãe perfeita, uma mãe que se cobra, e levo daqui todas vocês. E aqui fica mais um Maternidade Sem Filtro!